O que será isso? Ah, é o gafanhoto dos derivativos? Ah, agora sim. Então, que coisa horrível, né, pessoal? Vamos botar minha cara aqui, vamos parar de gracinha. Tentar fazer gracinha, eu não consigo. Vamos lá. Bem-vindo aí, tá? 2024 já começou. O gafanhoto tá fazendo isso aqui, não é porque ele vai mudar, não. Provavelmente vai mudar algumas coisas, mas é porque eu tô em viagem, né? Então eu não tô conseguindo ter minha segunda câmera. Tô lidando com o que tem, né? Fazer um videozinho rápido, tá? Sobre a nova operação, o vídeo de ouro do mestre, tá? Que ele passou pra gente, sobre, para resolver o problema da qual muito ITM, por exemplo, uma 100, eu tenho que vender uma BOVA 11. Então vamos dar uma olhadinha rápida, tá? Eu vou tentar não me estender muito, mas para ajudar os colegas mesmo nessa vida, né, dos derivativos. Espera aí, que agora também vou me enrolar aqui. Vamos lá, direto ao assunto. Bom, é o seguinte, pessoal, qual foi a dica do mestre? A dica do mestre foi o seguinte, tá? Se você está muito vendido, por exemplo, em 10K da BOVA a 100, então vou botar aqui em cima, já que estou aqui, dica do mestre. Depois, no futuro, pessoal, não pense que eu não penso em montar esses slides e deixar disponível para a galera aí. Eu boto para membro do canal, deixo uma área reservada, porque o YouTube vai vir aí com uma área de curso, né? Aí vai ficar mais fácil eu me organizar aqui para a gente trabalhar, tá? Então vamos lá. 10K de BOVA 11 no 140, tá? Tô com saudade do meu papelzinho, é só trocar a canetinha, vamos lá. Tá aqui. O que acontece? Quando eu estou numa posição dessa, tá? Por que eu fico chateado? Eu fico chateado numa posição dessa, porque se a BOVA fica subindo, imagina a BOVA está 128. Quando a BOVA sobe, essa A100, né? Essa A100, quando eu estou olhando só o financeiro, eu não estou me preocupando com a rolagem, porque na cultura, nossa cultura, a gente olha o financeiro, tá? Essa A100 está valendo no mínimo menos R$28. Como eu estou vendido em 10 quilos, é isso vezes 10, tá? 10 quilos. Se ela for para 130, tá? A minha A100 vai valer quanto? Vai valer menos 30 vezes 10. Então, o que está acontecendo? Para cada real que sobe, para cada R$1 que sobe, tá? Para cada R$1 que sobe, qual o problema aqui? O meu problema é que eu fico, como eu estou vendido em 10 mil, né? Eu fico 10 mil reais mais negativo. 10 mil reais mais negativo. Então, isso, se você estiver olhando só para o financeiro, dói, machuca, né? Mas tem uma questão aqui. Quando a gente está vendido em call, tá? Normalmente, o que acontece? Normalmente, quando a gente está vendido em call, a gente consegue rolar, né? A gente rola e reduz. Então, isso é possível na call. Mas, à medida que está subindo, eu vou cada vez mais tendo dificuldade de rolar. As minhas reduções, elas vão diminuindo, eu não vou conseguindo reduzir todo, tá? Então esse é um problema, as pessoas sentem essas duas dores, tá? A dor da chamada de margem, tá? Porque isso aqui vai estar chamando margem e à medida que sobe, né, eu estou, para cada real que sobe, se eu for olhar só o financeiro, eu perco, tá? Mas na cultura nossa, né, dos derivativos, a gente pensa sempre alguns passos à frente. Então, assim, aconteceu. Eu vendi, me super expus, tá? Não é o recomendado. E aí fica o convite para participar lá da área de membros, que a gente não, na área de membros eu não fiz operação descoberta justamente por isso, para a gente ficar tranquilo. Então a BOVA explodiu, a gente fez operação no 115, não doeu, porque a gente entregou o ativo no 110 e tal. Então lá a gente está estudando operações de venda coberta dupla que não teria esse tipo de problema, tá? Mas também não tem outras vantagens. Não vamos também, e por isso eu criei o nível 2, para a gente começar a olhar o poder de cobertura. Quando a gente está olhando essa característica aqui, né? Deixa eu mudar a cor ali. Quando a gente está olhando essa característica de aumentar o preço, a gente está olhando para o poder do preço, né? A propriedade do preço. Propriedade, preço da opção. Então a gente só está concentrado no preço da opção. Isso é outro papo. Então vamos voltar aqui. Bom, então, por um lado, para cada real que sobe, eu vou perder R$1.
mas eu consigo rolar reduzindo. Tá? E o que o mestre falou? Olha, o problema, para cada real que sobe, está doendo, porque a sua dívida aumenta em 10 mil. Então vamos mudar a operação. Tá? Vamos mudar a operação. Se o problema, temos que escolher o nosso difícil, tá? Esse problema a gente já tem, a subida. Mas e se eu conseguisse falar para vocês uma operação que é bem simples, tá? É padrãozinho, mas tem algumas características que eu não recomendo, mas ok. E se eu falasse para vocês, ó, você está numa posição de 10k de BOVA a 100. E fala para você, a cada R$1 que sobe, você está sentindo isso na pele, para cada R$1 que sobe, você perde 10 mil. Né? Você perde 10 mil. Para cada R$1 que sobe, que está vendido em 10. E se eu falasse para você que tem uma operação em que a gente troca isso para outra coisa, que para cada R$1 que sobe, eu perco só 2,5. Um pouco menos que 2,5. Perco 2,5. 2.500. Você vai preferir ficar nessa posição? Você vai preferir ficar nessa posição? Ou você vai preferir ficar nessa? Ah, eu vou preferir ficar nessa. Tá bom, você vai preferir ficar nessa aqui. Eu vou preferir ficar nessa posição. Ele não está trocando a cor da canetinha. Ah, troca aqui. Eu vou preferir ficar nessa posição. Qual foi essa posição? Olha, ele falou simplesmente vende, né? BOVA 11. Vou botar aqui um X, BOVA 11. Quanto que eu preciso vender de BOVA 11? Eu preciso vender, né? Eu preciso vender. Se a BOVA 11 está R$128, vamos fazer uma conta grossa aqui, tá? BOVA 11. E a BOVA a 100. A BOVA a 100 tá. E a BOVA a 100 está R$28. A 100. Eu preciso vender quantas? Olha, eu preciso só dividir isso aqui por isso aqui, né? 128 dividido por 28. Tá? Tá meio estranho, vamos ver se é isso mesmo. Tá? 28, não, ao contrário, 28 mil. Aqui eu tenho 280 mil. Aqui eu estou com 10k. Então, se eu tenho 10k aqui, ó, se eu tenho 10k, aqui eu estou com uma dívida de 280 mil. 280 mil. Eu preciso fazer o quê? 280 mil, que é a minha dívida, dividido por 128. Agora sim. E cada BOVA 11 vai custar 128. Então, 280 mil dividido por 28 de 128. Então, vou precisar vender. Aqui eu preciso vender. Tá? Preciso vender 2.187 BOVAs 11. Então, com 2.187 BOVAs 11, eu saio dessa posição e vou para essa posição. 2.187 BOVAs 11. Beleza. Beleza, só isso que eu preciso. Bom, então, Gafanhoto, gostei dessa aí. Por quê? Porque se eu ficar nessa posição nova que você está passando aí, Gafanhoto, se eu ficar nessa posição nova, se eu trocar, né? Se eu trocar 10 BOVAs, 10 BOVAs, eu tenho que trocar a cor da canetinha. Se eu trocar 10 BOVAs a 100 por 2.187 BOVAs, BOVAs 11, para cada real que a BOVA subir, eu não vou perder mais 10 mil reais. Eu vou perder quanto? Vou perder R$2.200. R$2.200. Ah, tá bom, Gafanhoto, gostei disso aí. Mas aí vem um detalhe. E se a BOVA, né? E se a BOVA voltasse, por exemplo, no meu caso, voltasse para o 100? Ah, se ela voltasse para o 100, né? Nesta posição aqui, eu teria minha dívida zerada. Nesta posição aqui, se ela voltar para o 100, eu tinha uma dívida de 280 mil. Se ela voltar para o 100, a minha dívida vai ser, tipo, aqui minha dívida de 280 mil, né? Ela vai ser zerada. Nessa operação aqui, se ela voltar para o 100, a minha dívida de 280 mil, que aqui é minha dívida,
2.187 Porta Azul, eu tenho que devolver elas. Então, minha dívida era 280 mil. Essa era a minha dívida. Se voltar para o 100, eu tenho que entregar 2.187 Bovas 11, né? Tenho que devolver essas 2.187 Bovas 11 por R$100. Então, minha dívida vai para 218.700. Então, do ponto de vista de oportunidade, tá? Do ponto de vista de oportunidade, só fazer a conta aqui, ver se está certinho, acho que está lógico, né? Isso mesmo. Aqui, eu tenho uma oportunidade, né? Aqui, eu tenho uma oportunidade de estar zerando a minha dívida. E aqui não. Tá? Se a bola voltar para o 100, minha dívida continua em 218.700. Tá bom? Então façam com parcimônia. Tá? Não quer dizer, lógico que eu não acredito que a BOVA, né, volta para o 100. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou falar que não volta, também não desacredito. Né? Então vamos só encerrar essa primeira fase, tá? E pensar o seguinte. O que a gente viu aqui nesse primeiro momento? Se eu trocar BOVA, né? Se eu trocar BOVA a 100 por 10 BOVAs a 100 vendidas por 2.100 BOVA, botar 2.1, BOVA 11, o que acontece? Na alta, em termos de dívida, né? De dívida, essa aqui é melhor. Tá? Essa aqui ganha. Na alta, essa aqui ganha. Na baixa, quem é que ganha? Essa aqui ganha. Porque agora, para cada real que cair, a minha dívida cai 10 mil. Para cada real que cair, a minha dívida não cai 10 mil. Tá? Então, para alta, essa aqui, para baixo, essa aqui. E se ela ficar parada? Se ela ficar parada, essa aqui eu consigo rolar e reduzir, mesmo que seja pouco. Tá? Mesmo que seja pouco, eu consigo rolar e reduzir. Essa aqui, tá? Se ficar parada, eu tenho que fazer o quê? Em todas as três situações aqui, essa eu tenho que pagar o aluguel. Tá? Se cair demais, essa aqui leva muita vantagem, né? Porque aqui eu tenho uma oportunidade de pó, de virar pó. Tá? E essa oportunidade aqui eu não tenho, eu continuo com a minha dívida. Continuo com a dívida. Como mostrei antes, é uma dívida considerável. Então, mas aí vem a última coisa aqui. O que acontece? Como para cada real que sobe, aqui eu estou aumentando a minha exposição, né, muito, aqui, essa aqui leva muita vantagem, na verdade, né? Para cada real que sobe, eu estou aumentando a minha exposição. Em termos de margem, essa aqui chama muito mais margem do que essa aqui. Ela chama margem, mas essa aqui chama muito mais. Comparando as duas operações, tá? Se eu não estou com problema de margem, se eu tenho operações táticas para resolver, estratégias para resolver, eu ainda prefiro ficar na BOVA 100. Tá? Mesmo que eu... Por quê? Qual é o meu principal hedge que eu falo lá e fico convite para a área de membros, né? Nossa área de membros, para acompanhar operações. Todo mês eu estou iniciando uma operação nova, então a gente consegue estar estudando a operação desde o princípio. Tá? Então, assim, e a filosofia do gafanhoto, vamos falar dessa maneira, não é ficar botando não é fazer operações que deem um resultado brilhante, mas que a gente faça bem pequeno para ir crescendo aos poucos. E ao invés de ter problema, pensar em proteção, a nossa primeira proteção, o primeiro hedge, tá, é começar pequeno, começar a tamanho adequado. Como eu faço para auxiliar nesse começo, esse tamanho adequado? Compra a BOVA 11 e faça a operação coberta. Já faça a operação coberta. Quando você faz a operação coberta, você já está fazendo a proteção. Então, o primeiro hedge é o tamanho pequeno. Então, se o meu tamanho é pequeno, né, eu não
tem problema dela continuar subindo, eu vou continuar aplicando meus hedges, né? Eventualmente, dando certo outras operações e outros pontos, eu consigo eliminar essa operação. E ela está sempre o quê? Rolando, reduzindo. Então, e essa segunda aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é pegar dinheiro emprestado. É um empréstimo. Quando você pega um empréstimo, tá? E um empréstimo de alto valor, quando ela cai muito, por exemplo, como a gente viu lá, se ela voltar para o 95, né? Se ela voltar para o 95, essa aqui, ou se ela voltar para o 100, a BOVA a 100, né, vira pó. Agora essa aqui você continua com uma dívida de 218 mil. Então a sua dívida não muda. A grande proteção dessa ida para cá, tá? Dessa ida para cá, a grande vantagem dela é reduzir a exposição. Ela chama a margem, mas ela tem muito mais vantagem. Deixa eu até mudar aqui, que eu acho que não ficou bom essa característica, né, de botar essa margem. Tá? Acho que é o contrário, tá? Vamos botar assim. Essa é melhor. Tá? Melhor. Pessoal, vou ter que dar um pause aqui porque acabou a luz. Deixa eu voltar aqui. Estourou aqui, acabou a luz. Deixa eu ver aqui, só dar um pause, pessoal. Perdi até o fio da meada, mas vamos lá. Deu um pause aí, vamos lá. Então essa operação aqui, ela é melhor, tá? Do que essa aqui, tá? Essa aqui vai chamar mais margem, chama mais margem, tá? Porque o risco é maior, o risco é maior na alta. Aqui, ela já te emprestou dinheiro, a corretora já falou, toma emprestado aí, né? Alguém te emprestou a ação e a outra não. Então, olhando essas posições aí, tá? Olhando esse quadro, vamos continuar agora, vamos falar um pouquinho da operação do ponto de vista bem do iniciante, que nunca fez essa operação. Como é que funciona o que a gente está conversando aqui, tá? Então, algumas questões práticas que eu vou passar aqui para vocês. Algumas questões práticas. Eita. Que eu acho importante, principalmente. Agora não quer apagar aqui. Por que você está fazendo isso comigo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Diminuir a tela um pouco só para acalmar. Nada a ver. Ficou travado esse mais margem melhor ali, ó. Bom, vamos dar um jeito de... Ficou para sempre. Vou dar o pausa aqui para tentar resolver só um instantinho, pessoal. Vamos lá, falar sobre as questões práticas. Acabou que eu tive que editar, então vamos lá. Falando sobre um pouco de questões, tá? Práticas. Algumas questões práticas dessa operação, tá? Quando eu saio de menos a 100, da call vendida, e vendo o BOVA 11, as pessoas perguntam, o que é isso aqui, Gafone? Você vai alugar a ação? Fala, isso aqui é um aluguel de ação, isso é um empréstimo. Então, se eu chegar lá no Home Broker e fizer a venda de BOVA 11, muito provavelmente o broker vai deixar, a nossa corretora vai deixar eu vender a BOVA 11, tá? E vou pegar esse dinheiro e comprar, né? Vou comprar as minhas a 100, tá? Beleza. Mas isso é alugar ação? Sim. Tem corretora que já faz isso automaticamente, tá? Tem corretora que você para ficar, né? Para ficar de um dia para o outro, de um dia para outro, tá? Você precisa o quê? Alugar a ação. Você fica com a ação alugada. Tem corretora, e aí que vem um detalhe, tá, pessoal? Quando eu vendo a BOVA 11, se você não tiver, tem corretora que faz isso automático, se você não tiver adesão a alugar a ação, vender e ficar de um dia para o outro, muito provavelmente vai chegar no final do pregão e vai encerrar a tua posição. Tá? Não sei nem se isso é feito mais hoje em dia, mas então, são vários corretores, não dá para saber. Então tem corretora que não vai deixar você vender sem ter ação, e vai ter corretora que vai deixar você vender sem ter ação, mas ela só durante o dia. Vai chegar no final do dia, ela vai te estopar. Então existe a possibilidade, né, da corretora
não deixar vender, tá? Deixa eu botar aqui. Existe a possibilidade, aí vocês têm que ver na corretora de vocês. Não deixar vender, não deixa vender, tá? Tem corretora que vai entender só como day trade e vai ter corretora que vai automaticamente, né, aluga, quando você passa de um dia para o outro, aluga automaticamente. Então vai ter essas 3 possibilidades aí, tá? Para ficar de um dia para o outro. Você pode não deixar vender, day trade ou alugar automaticamente. Então, a questão prática é essa. Eu vou sair de uma posição de call vendida e vou para a posição de ativo vendido. O ativo vendido eu fico alugando a ação. E se eu alugo a ação, eu pago aluguel. Pagar aluguel, que é uma taxa, depende do ativo, tá? Vamos abrir mais essa questão prática aqui, tá? Deixa eu apagar essas coisas tudo aqui. Aí esse negócio volta quando eu apago, não sei o que é isso. Fica aparecendo esse monte de tracinho aí, ó. Bom, isso aqui tem que ignorar, tá, pessoal? Então não sei por que está voltando. Então assim, tem corretora que vai, quando você vende a BOVA 11, tá? Vende a BOVA 11, você está alugado, você está alugando se passar de um dia para o outro, tá? E você paga taxa. Então consulta as taxas que são pagas na sua corretora, e paga o aluguel, tá? Paga o aluguel. O aluguel é barato. Normalmente o aluguel é barato. Normalmente, tá? Ativo com uma BOVA 11, o aluguel é barato. Às vezes a taxa para iniciar e para encerrar a operação são mais caras. O aluguel é muito barato e as taxas são caras, tá? Então, para quem aluga, é um dinheirinho que entra, né? Mas para quem está alugando, tem esse problema. Qual o outro grande problema aqui, né? O outro grande problema aqui, tá? O outro grande problema aqui é o quê? O outro grande problema é você, né, além do... Engraçado que sumiu, tá aqui, mas não tá, bom. O outro grande problema aqui é o quê? Se subir, então você está, imagina assim, você está vendido na BOVA 11, tá? Se subir, a sua dívida aumenta. Então é esse que é o problema, tá? Se cair, a sua dívida diminui. Você vai ter que eliminar essa dívida, tá? Mas a dívida aumenta se subir e você continua pagando aluguel. Que é um empréstimo. Isso é um empréstimo, tá, pessoal? Você pegou emprestado a ação. E aí, qual é o problema? O problema é que eu vou ter que estar, então, fazendo proteção para alta. Como é que eu faço essa proteção para alta? De acordo com me falaram, né, quando eu consegui, hoje estou todo ocupado, não consegui ver, falaram que uma operação indicada para proteção é a venda de N140. Se você vende a N140, você recebe uma grana, tá? Então, quando você fizer a operação, você já faz a operação para vender o mínimo possível aqui, você recebe essa grana, tá? Mas essa aqui você vai ter que pagar o quê? Pagar o carrego, tá? Então, você tem que pagar a rolagem se a bola ficar, por exemplo, no 128. Você vai ter que ficar pagando a rolagem dessa operação. E qual o outro problema de você fazer essa proteção? Isso aqui é um hedge. O hedge, ele congela, né? Ele congela a tua posição. Então, esse hedge, o que ele vai fazer? Entre 100 e 140, a tua exposição vai ficar estancada. Para cada real que a BOVA subir, a call, na verdade não é call, seu ativo valoriza, sua dívida aumenta, porque você tem que devolver esse ativo, tá? Então, aluguel de ação não é só pegar o ativo, depois você tem que devolver, senão você vai ficar pagando aluguel. Você vai ter que pagar aluguel para devolver ele, vai ter que pagar essa dívida. Então, aí é que vem uma grande dificuldade, né? Porque quando a gente entra numa operação dessa aqui, tá? A gente passa a ter que, para reduzir isso, a gente passa a ter que botar dinheiro aqui mensal. Se eu sou um mestre dos derivativos, né, eu vou fazer operações que eu vou colocar dinheiro mensalmente ali, a partir da posição que eu tenho. A posição ruim já me permite fazer maravilhas, vamos botar assim, tá?
Então, isso aqui você vai ter que botar dinheiro para poder tirar essa dívida. Tá? Então, ela fica parada a dívida entre 100 e 140. Porque a BOVA 11, se a BOVA subir, né, a sua dívida em BOVA 11 aumenta, mas a sua dívida em PUT diminui. Tá? E ao contrário, se a BOVA ficar abaixo de 140, se ela começar a cair, a sua dívida, porque você vai ter que recomprar em BOVA 11, diminui, mas a sua dívida na 140 aumenta. Então, você congelou a posição do 140 até o 140, a sua dívida está estancada, você aguenta subir. Bom, Gafanhoto, entendi, legal, né? E agora o que eu faço? Porque se eu for para essa posição, né, que o mestre orientou, eu tenho que ter alguma solução paralela, né? Porque eu não posso ficar só nisso. Aí volta o slide, olha que legal, né? Deixa eu clicar de novo, que ele some. Pronto. Esse aqui ficou. Deixa eu ver se eu consigo deletar esse cara aqui. Ufa, vamos lá. Então, se agora, Gafanhoto, eu sair de uma posição, por exemplo, né? Isso agora eu vou encerrar. Então, vocês entenderam o que a gente viu aqui? A gente viu que a gente estava numa posição de A100, né? Eu posso estar numa posição de 10 a 100 vendidas, tá? E posso ir para, por exemplo, 2,1 BOVAs 11 vendidas. Tá? Posso ir para essa posição. Eu vi as vantagens, né? Qual é a vantagem? Para cada real que a BOVA sobe, essa aqui é pior, essa aqui é melhor. E vi a desvantagem, né? Se a BOVA cair demais, por exemplo, essa aqui vira pó e essa aqui, a minha dívida continua, né? Dívida continua. Tá? No tamanho que eu inseri, praticamente no tamanho que eu inseri aqui. Tá? Eu vi que nessa operação aqui, né, eu consigo rolar reduzindo. Né? Essa aqui não, eu tenho que pagar aluguel. Pagar aluguel. Tá? Então, estou olhando essas considerações. Então, mas mesmo assim eu decidi, Gafanhoto, eu fui para cá. Ah, você foi para lá? Então vamos proteger. Beleza, eu fui para cá, né? No momento que eu fui para cá, eu fiquei assim, menos 2,1 BOVA 11, por exemplo, e fiz menos 2,1 N140. O que aconteceu nesse momento agora? Nesse momento, tá, eu assumi que eu tenho uma dívida a ser paga, tá, uma dívida a ser paga, e que eu reduzi absurdamente a minha exposição. Se vocês olharem lá a chamada de margem, por exemplo, faz com 100 para vocês verem. A chamada de margem reduz absurdamente. Mas aí tem um detalhe. Eu tenho agora, né, vocês entenderam, que o problema dessa posição é que eu tenho que arrumar dinheiro mensal, por mês, para manter essa posição. Por quê? Porque eu tenho que pagar o aluguel, é barato, tá, pessoal? De novo, é coisa assim, 2% ao ano, 4% ao ano, bem mais barato que daí, tá? Mas eu tenho que pagar o aluguel dessa posição, às vezes 1% ao ano. Né? Quando é BOVA 11, que é um ativo que tem muita oferta para alugar, a regra é oferta e demanda. Então, assim, é muito barato. Então, pagar aluguel eu vou ter que pagar. E vou ter que pagar, né, a rolagem da N140. E vou ter que reduzir minha dívida. Então, eu vou precisar de dinheiro, né, reduzir a dívida. Aí, pessoal, escolhe está difícil. Tá? Como é que eu vou fazer para reduzir essa dívida? Bom, vou ter que estudar. O que aconteceu aqui? Tá? Só para a gente ter uma noção do que aconteceu. Toda vez que eu duplico o slide acontece isso, mas a gente vai dar um jeito aqui. O problema é que se eu não duplicar o slide, bom, tá um bugado aqui, vamos lá. Então, beleza, eu estou nessa posição aqui, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu estou nessa posição aqui, eu estava nessa posição da BOVA A100, saí dessa posição e fui para essa, tá? BOVA 11, 2,1, BOVA N140. Agora que eu estou nessa posição, eu tenho que me preocupar com aquelas duas coisas.
E aí, como é que eu resolvo? Isso aqui vai abrir margem. Tá? Isso aqui vai abrir margem. Então, com muita parcimônia, com muita consciência, vocês vão ter que fazer operações, tá? Para poder reduzir esse problema. Isso aqui, pessoal, tá? Aí tem vários, né? Mas quem gosta, quem já viu, isso aqui é o equivalente ao quê? Eu poderia estar vendido na A100 com a N140. Tá? Isso aqui já é um grande problema. Isso aqui é um estrangulo. A diferença dessa para essa é o quê? Para cada real que sobe, isso aqui me dá um problema. Para cada real que sobe, isso aqui me dá um problema. Então, quem faz as vezes do A100 é a BOVA 11. Quem faz as vezes da N140 é a própria N140. Então, os manejos possíveis aqui para redução são manejos de estrangulo. Tá? O que eu gosto nessa posição, por exemplo? Bom, se eu já estou enroscado, né? A BOVA está no 128, no caso. A BOVA está aqui. A BOVA está no 128. 128. BOVA 11 no 128. Nesta posição, é muito mais tranquilo, tá? Por exemplo, manejar essa posição do que manejar essa posição. É mais tranquilo, né? Em termos de margem. Para quem tá com margem tranquila, eu prefiro a de baixo, tá? Então, essa posição aqui, de 2,1, BOVA 11, BOVA 140, é mais tranquila de manejar do que essa aqui. Tá? Por quê? Porque eu estou muito menos exposto. Mas mesmo assim, aqui, pelo menos, a tendência é eu não gastar. A tendência aqui é eu gastar. A tendência nessa aqui é eu gastar. Então, olhando para essas duas situações aqui, né, a 1 e a 2, tá? Olhando para essas duas situações, a solução, de certa forma, é a mesma. O que eu costumo fazer? Eu costumo desacoplar um percentual aqui da N140. Imagina que eu pegue aqui, sei lá, eu estou vendido em 2,1, então eu pego meia N140, tá? Que estou vendido, por exemplo, e a ele eu acoplo, por exemplo, um booster de neutralização, onde eu posso estar comprando uma B, né, uma B124 e vendendo lá duas B128. O que esse booster de neutralização faz? B ou C, tá? O que ele faz? Ele garante que se a BOVA terminar abaixo de 128, aí eu vendo meio aqui também, né? Eu vendo meio. Ele garante que abaixo de 128, o 128 vira pó, e às vezes se terminar em 127, por exemplo, eu ganho R$3 aqui. Esses R$3 eu pego, reduzo a minha dívida, né? Reduzo a minha dívida. Vai ser pouquinho? Vai ser pouquinho. Vai ser duro? Vai ser duro. Você pode fazer com mais? Eu posso fazer com 2? Se eu estou vendido aqui em 2, eu posso pegar e fazer com 2,1 desse aqui? Posso, não é um problema. Tá? Mas tem que pensar o seguinte, em algum momento eu estava vendido em 10K da A100. Tá? 2,1 aqui seria 2,1 B124. Isso não é recomendação, tá, pessoal? Só para mostrar as cargas, né? Não pode ser maior do que isso, tá? Com 4,2 B128. Vendido, ao contrário. Tá? Ao contrário. Aqui, tá? Eu compro 2,1 B124 e vendo 4,2 B128. Eu posso fazer isso aqui? Posso. Se um dia eu estava aceitando estar vendido em 10 BOVAs 11, talvez agora eu tenha que estar aceitando estar vendido em 2 B128. Por que em 2? Porque só acima do 128 que eu vou estar vendido em 2,1. Que é a primeira parte, uma trava de alta. Então, a consideração que eu vou ter que fazer aqui, e volta todo, o estrago aqui, assim, duplica de novo, tá? Eu tiro isso aqui. Bom, então, se eu estou numa posição de vendido em BOVA 11 e vendido em N140, tá? Eu vou trabalhar os hedges, eu vou pegar essa posição, tá? E vou colocar hedges para cada uma delas. Eu já tenho essa posição, então eu já falei para vocês, para essa aqui, o que eu costumo fazer? Eu pego e faço um booster de neutralização. O que esse booster de neutralização vai fazer para mim? Ele vai tender a me trazer uma renda
em cima do problema que eu tenho. É fácil configurar isso? Não, não é fácil. Isso aí eu pego a metade da minha aula presencial do Gafanhoto, né, metade da minha aula, falando às vezes sobre isso. Eu fico lá um quarto da aula só falando sobre booster de neutralização. Tem vídeo no canal. A gente vai ver esse tipo de coisa lá nas áreas de membro, tá? Não tenha dúvida. É que em momento algum a bova caiu, mas eu estou forçando a barra. Até pro nível 1 a gente vê uma proteção disso aqui. Mas nas lives do membro a gente vê isso aqui, tá? E além do booster de neutralização, também tem o quê? E para essa parte aqui, eu considero, né, volto para minha cabeça, se eu estou no 128, por exemplo, tá? Para essa parte aqui, eu vou fazendo booster horizontal. Para quê? Para ganhar put longa, por exemplo. E com a put longa, eu gosto de fazer booster reverso. Para trazer assunções de compra. Tá? Assunções de compra. Então aqui já foi além, eu já mostrei muito mais do que o necessário sobre esse vídeo, tá? Mas na verdade é tudo um ritual. Você vai estar entendendo que você está saindo de uma posição onde, resumo de tudo, né? Resumo de tudo. Deixa eu fazer lá. Ver se eu consigo duplicar esse negócio aqui. Agora foi. Né? Resumo de tudo. Resumo, né? Inicialmente, o que vocês tinham? O que era a posição? Era algo como 10A, 100 vendido. 10 call do 100 e a bova no 128. Quais são os problemas que isso estava acarretando? Né? Muita margem e medo paralisante. Medo paralisante. Tá? Qual a solução? O que o mestre passou para a gente que a gente pode fazer? É legal fazer, tá? Mas eu não faço. Eu não vou fazer, eu não faria, porque também eu não quero, para mim, tá, pessoal? Mais um rolo, mais uma dificuldade, mais uma coisa, um caminho que a gente não conhece. Estou falando do ponto de vista didático. Se eu tivesse enrolado em margem, muito provavelmente eu faria essa operação sim, tá? Mas sabendo que eu estou abrindo mão, que é o que a gente viu, eu estou abrindo mão de uma hora para outra a bolsa voltar para o 100, acho que é muito difícil limpar minha dívida, né? Então, no caso, vende duas bovas 11. Essas duas bovas 11 continuam tendo problema, ela traz dois problemas novos. Quais são esses dois problemas novos? Né? Eu tenho que ficar pagando aluguel, e a única maneira, né, continuo com risco na alta, e a única maneira de eu sair desse risco na alta é o quê? Uma maneira de tirar esse risco na alta é o quê? É fazendo a venda da N140, né? Venda da N140. Por exemplo, se eu boto a N140, o que acontece se eu boto a N140? Eu ganho também um problema de, se a bola ficar parada, eu ter que fazer rolagem negativa. Então, mais um dinheiro que sai da minha conta. E aí, o que o Gafanhoto agrega aqui para vocês? Eu gosto de pensar e aplicar técnicas básicas, né, no caso, de pegar e falar, olha, a ponta da bova 11 é equivalente a estar vendido numa call. Né? Então, eu vou colocar aqui, hedge, por exemplo, hedge. Eu nem vou botar hedge, não, é um processo, tá? Um processo de hedge, processo do boost horizontal. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, tá? E aqui, na N140, eu faço o quê? O processo de booster de neutralização. Para quê? Para que nas duas pontas, eu tenho agora isolado esse problema, nas duas pontas eu tenha condições de ir fazendo faturamentos, né, para que eu consiga pagar esses custos aqui. Entre 100 e 140, a posição está, entre aspas, congelada do momento que eu fiz isso aqui. Tá? No momento que eu fiz o hedge dual, a posição está congelada. Tá? E o que significa vender BOVA 11? Significa, quando eu vendo BOVA 11, eu estou alugando uma ação, né? Eu estou alugando uma ação de alguém que está permitindo alugar essa ação. Tem risco para quem aluga? Não. Só tem risco para quem, o locatário, quem tem ação, tem risco? Não. Normalmente não tem risco. E quem está alugando tem risco? Tem. Essa pessoa que está alugando tem risco de alta. Tá?
O que é alugar ação? Basta eu vender a ação. Se eu vender a ação, passar de um dia para o outro vendido, tá? Se eu passar de um dia para o outro vendido, a corretora vai entender, ela vai procurar junto aos players, né, alguém que está alugando a ação. Então ela vai botar a ação na minha, uma ação na minha conta e eu vendo essa ação. Então na prática eu estou vendendo a ação de outra pessoa, mas eu sou obrigado a devolver. Então, em termos práticos, assim, simplesmente, se você não tem problemas, a corretora está automaticamente, ela entende que se você dormir vendido na ação, significa que você está se propondo a alugar ação, ela vai cuidar disso para você. Você vai pagar alguma taxa, tá? Tem as taxas de acordo com a corretora, e vai pagar o aluguel normalmente bem baratinho. Eu não curto, justamente porque eu estou fazendo um empréstimo. Tá? E para fazer empréstimo no mercado financeiro não é mole. Tá? Isso já é uma mentalidade que eu também não gosto, de que você vai estar sempre correndo atrás do problema. Mas quem está em crise, né, de margem, quem está com medo paralisante, porque é muito engraçado que às vezes a pessoa não quer vender call, vender put. Mas no momento em que ela vai para essa posição, vai para o desconhecido, ela vai falar, não, eu tenho que vender put, porque vai que a bola dispara, continua disparando. Então a pessoa perde aquele medo no momento em que ela fica... E não é anormal. Por quê? Porque enquanto ela está vendida em 10K, enquanto ela está vendida aqui, né, em 10K de a 100, ela está olhando aquela puxada de margem absurda, ela não está tomando atitude racional. É sim uma atitude racional você fazer essa proteção, tá? Você vender essa put para proteger uma alta do papel. Qual o problema aqui? O problema daqui é que se vier abaixo do 100, você começa a passar nervoso. Então, já pensem nos processos de você continuar no game com essas duas operações. Bom, se um dia eu estava vendido em 10 a 100, né, e agora eu estou vendido em nas duas pontas, talvez não tenha problema de eu começar a estudar, fazer um quarto aqui, né, um quarto da posição com processo de booster horizontal, um quarto da posição com processos de booster de neutralização para cada uma das pontas. Se não começar a estudar, não vai conseguir. Então, qualquer dúvida, né, a gente vai trabalhar, eu tento trazer mais vídeos, mas esse é o futuro do canal, tá, pessoal? Até deixar o recado aqui que esse vídeo é um vídeo extra, solto, sim, né, para falar sobre qual ITM, mas é que eu vou falar, a tendência é não fazer mais as jornadas, tá? As jornadas eu vou deixar só para a área de membros. Por quê? Porque fica muito custoso para mim fazer essas jornadas, eu vou ter que encerrar aquelas trades, travas horizontais de linhas, que normal são 4 operações de trava horizontal de linhas, mais trade, mais Ambev, mais acabou que eu deixei para trás de Itaúsa e tal. Então no futuro o canal vai ser mais ou menos eu pegar esse tipo de vídeo, fazer uma explicação um pouco mais densa, um pouco mais aprofundada, né, do que foi falado num vídeo ou de uma proposta que é se colocada, por exemplo, até de falar do processo de booster horizontal. Fale sobre o processo de booster de neutralização. Eu vou fazer esse tipo de vídeo. Beleza, pessoal? É isso. Hoje o áudio está ruim. Até a luz, teve até um transformador aqui, a luz caiu. Né? A gente vai aos poucos se ajustando. Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.